Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje mais um pouquinho sobre um tema que já foi transmitido para vocês. Esperar chegar só mais algumas pessoas e já ir fazendo a prece. Vamos dar início hoje a mais uma atividade material, a mais uma conversa sobre o Evangelho. Que os Espíritos, coordenadores do trabalho, orientadores nossos, estejam próximos, estejam junto a todos nós, tanto a nós aqui, somos duas pessoas aqui, eu conversando com vocês e uma pessoa no suporte, quanto junto a vocês também, para que possamos ter boas ideias, boas reflexões e bons pensamentos a respeito do tema da noite, fazendo das palavras ditas e das palavras lidas benefícios. O tema da noite é o capítulo 20. Vamos falar hoje sobre os trabalhadores da última hora. O item 2, as instruções dos Espíritos, especificamente o item que fala que os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha mantido à disposição do Senhor que devia empregá-lo e que esse atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Tem direito ao salário, pois desde a aurora esperava impacientemente aquele que enfim iria chamá-lo ao trabalho. Era trabalhador. Apenas lhe faltara em que trabalhar. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o descanso me é doce, quando soar a última hora, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade tenho eu de me incomodar por um Senhor que nem conheço, que não amo? Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não terá o salário do trabalhador, mas o da preguiça. Que será então daquele que, em lugar de ficar simplesmente na ociosidade, tiver empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em cometer atos culpáveis? Que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, levado perturbação às famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, enfim, que tiver chafurdado em todas as ignomínias da humanidade. Que será, pois, deste? Ser-lhe-á suficiente dizer na última hora: Senhor, eu me empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, e que eu faça um pouco, bem pouco de minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Desperdiçaste teu tempo. Esqueceste o que aprendeste, não podes mais trabalhar em minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás até mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e poderás trabalhar nele a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminei até o crepúsculo do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, com a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas por quantos séculos seguidos o Senhor não vos chamou à sua vinha, sem que nela quisesseis entrar? Ei-vos no momento de apanhar o salário. Empregai bem esta hora que vos resta e nunca esqueçais que vossa existência, quão longa vos pareça, é apenas um momento bem fugidio na imensidão de tempos que formam a vossa eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Quando me convidaram a falar sobre esse tema,
convidaram com aquela orientação da espiritualidade de todas as semanas sobre enfocar, sobre colocar o foco em determinado aspecto. E o aspecto hoje é nos espíritos que estão destinados a atuar ativamente nesse momento de regeneração planetária. Ao pensar sobre o tema, comecei a imaginar como que falaria de um tema que ao mesmo tempo é tão simples, mas que tem uma certa complexidade. Envolve muito para falar, para refletir sobre ele. E lembrei de uma história de uma criancinha. Uma garotinha que ainda é estudante do ensino fundamental, passou uns dias sem ir ao colégio e quando retornou ao colégio, percebeu que tinha um movimento diferente lá. Um movimento que ela desconhecia, não haveria aula naquele dia. Ela foi informada que nesse dia haveria um concurso de leitura. Isso foi organizado na ausência dela. Todas as crianças começaram a ser colocadas numa sala grande, todas juntas, de todas as séries, todos os turnos, todas as idades, todas as crianças numa mesma sala. E começaram a ser chamadas aleatoriamente para o seu teste, para participar do concurso. Não precisava de inscrição anterior. Então, muitos começaram a ser chamados naquele momento. Chamaram muitos, durante determinado tempo. E a sala começou a se esvaziar. Quanto mais o tempo passava, mais a sala esvaziava. E essa criança se via ali dentro sozinha, junto com outras desconhecidas, sem saber exatamente como se daria esse teste e só aguardando a sua vez. Em determinado momento, só havia ela e outra criança. E ela se perguntou: será que eu vou ficar por último hoje? E a funcionária, responsável por chamar as crianças aleatoriamente para o teste, para o concurso, chamou a outra criança e não chamou ela. Depois que a outra criança saiu, ela foi chamada para conversar por um instante. A funcionária, que sempre foi muito séria, muito calada, muito quieta, pouco sorria, se abaixou, olhou para ela com um sorriso enorme, um sorriso largo, com um brilho diferente no olhar, e disse: minha querida, os últimos serão os primeiros. Escutou? Acredite nisso, os últimos serão os primeiros. Na hora ela não entendeu exatamente do que se tratava. Chegou a vez dela, ela foi até o local onde deveria fazer o seu teste, onde deveria fazer a sua prova. E alguns dias depois, houve o resultado. Nesse resultado, foi determinado que ela havia vencido o concurso. E daí ela entendeu o que aquela funcionária havia falado. Pelo menos ela teve o primeiro entendimento sobre essa frase, não um entendimento geral. Que os últimos serão os primeiros. Ela foi escolhida naquele momento para vencer o concurso, mas não foi escolhida por pessoas, não foi escolhida por um treino do momento ao qual ela não se dedicou por não saber do concurso. Ela foi escolhida pelo treino de muito tempo antes, por treinos que ela nem sabia que se tratavam de treinos, por experiências, por exercícios diversos que naquele momento ela foi chamada para colocar em prática. E além dessa história, me lembrou também a história de uma frase dita por Jesus, que inclusive está nessa mesma página do Evangelho, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Do que se trata esses poucos? Quem são esses poucos escolhidos para serem os trabalhadores da última hora que atuam ou que atuarão nesse momento de renovação planetária? São os espíritos que, além de toda a experiência, além de toda a vivência anterior, de tantas outras encarnações, que se dedicam hoje à benevolência, que se dedicam à indulgência,
que se dedicam a ter paciência, tolerância, que se dedicam à caridade, que se dedicam ao amor. São os espíritos que buscam viver o Evangelho, exemplificar esse Evangelho, se aproximando cada vez mais do Cristo. Não só em pensamentos, mas também em palavras, mas também em obras, tantas quantas lhes for possível. Esses são os espíritos que em algum momento deverão ser escolhidos, ou que já foram. O escolhido, ele é o sal da terra, que Jesus falou que se for insípido, para mais nada presta, senão para ser lançado fora. É o sal que, não sendo insípido, salga, confere algum sabor por onde passa, transforma o indivíduo, primeiro o próprio indivíduo e depois todo o seu entorno. Assim aconteceu também com os discípulos de Jesus, há mais ou menos 2000 anos atrás, quando eles mesmos, em aprendizado, se dispuseram a aprender tantas informações, a colocar em prática tantas outras e a agir sempre com fidelidade, sempre com amor, buscando o auto-melhoramento e o auxílio no melhoramento de tantos outros. Dessa forma se deu. Os caracteres que definem a perfeição são diferentes dos caracteres que definem os escolhidos. Porque não se espera dos escolhidos que sejam perfeitos. Os trabalhadores da última hora, esses que atuam, que atuarão e que já vêm atuando na renovação planetária, eles não são perfeitos ainda, mas eles vivem todos os seus dias em busca do aperfeiçoamento, aos poucos, devagar. Uma ação depois da outra, uma reflexão depois da outra, um dia depois do outro. E é dessa forma que se dá as suas vidas. Como aconteceu no período de Jesus, como aconteceu depois com tantos outros que estiveram também disponíveis a esse aprendizado, a essa dedicação. Porque se trata sim de uma dedicação. E não se diz respeito aos cargos. Algumas pessoas param e perguntam, será que tem a ver com os cargos? É o cargo que vai definir que uma pessoa é escolhida? É a função? É a posição que ela ocupa? Não, não é. Deus, Ele não se ocupa em avaliar cargos. Ele se ocupa em avaliar o ser espiritual. Não depende do cargo, mas da dedicação, do esforço, da fé que se tem, das ações. Os cargos, eles às vezes mostram maior abrangência em termos de distância ou de alcance de alguma ação. Como, por exemplo, eu que falo agora ou tantos outros, e caso o vídeo venha ficar disponível, muitos podem verificar, podem acompanhar depois em outros momentos. Mas isso não define importância, isso não define privilégio, isso só define responsabilidade. Com a responsabilidade da mensagem que se vai transmitir. O trabalhador mais singelo, ele pode ser um escolhido. Na sua função, desempenhada com amor, desempenhada com dedicação, desempenhada com empenho verdadeiro e com a vontade de estar próximo ao Cristo, como cristão que é. Uma irmã nossa, Teresa, a de Calcutá, um dia disse uma frase muito bonita dentre tantas outras que ela falou. Ela disse que Deus não vai perguntar o que nós fizemos, que não é isso que Ele pergunta, mas Ele pergunta qual o sentimento empregado no que nós fizemos, como nós nos dedicamos a fazer. É esse sentimento em ação, é através dele que se adquire as melhores virtudes e o melhor progresso.
Se trata do como. Nós às vezes nos perguntamos como fazer. Fazer com amor. O que fazer? Fazer o que se pode fazer, o que está ao alcance. Seja no trabalho material, seja no lar, nas ambiências diversas em que estiver, qualquer que seja o lugar. Que suas ações sejam voltadas sempre ao bem, sejam voltadas sempre a bons sentimentos. Conta os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, com algumas ligeiras diferenças, uma passagem da vida deles, junto a Jesus. Mateus refere que a mãe de 2 discípulos, a mãe de João, não João evangelista, e mãe de Tiago, ela um dia se aproximou de Jesus e perguntou a ele se quando ele tivesse já na sua glória, no seu reino, com tudo instaurado, se ele poderia dedicar 2 posições aos seus 2 filhos, sendo uma posição à sua direita e uma posição à sua esquerda. Quantas vezes nós não somos como essa mãe que busca favores, que busca méritos, que busca encurtar o caminho sem dedicar tanto esforço assim. E é isso que nós precisamos compreender. O esforço é necessário. Jesus virou para ela e respondeu que precisava verificar se eles poderiam beber do cálice que ele ia beber. E ele ainda continuou dizendo que, quanto a conferir essas posições, não cabia a ele, mas cabia ao Pai. Isso significa que ali ele deixou implícito, ele deixou claro que a decisão compete às virtudes, aos méritos, às conquistas adquiridas ao longo de muitas existências e que cabem ao alto, que cabem ao Pai, ao Criador, definir. E não a Ele. E se nem Ele definiu isso, quem seremos nós? No Evangelho de Marcos, se fala que muitos deles, dos discípulos que caminhavam com Jesus, começaram em determinado momento a querer disputar entre si, a querer ver quem fazia mais, quem era o melhor, quem mais se dedicava. E em muitas ocasiões, Jesus deixou claro que, em muitas lições, o que mais quisesse ser grande, ou seja, o que quisesse ser maior, que fosse pequeno. Que fosse pequeno feito uma criança. Que fosse humilde. E que se dedicasse. Mesmo na última ceia, eles ainda queriam definir quem era o melhor, quem era o mais importante. E mesmo ali, naquela ocasião, Jesus também deixou uma lição quando ele lavou os pés de Pedro, se colocando como servo de todos. E se ele, o Filho do Homem, como ele mesmo disse, se colocou como servo de todos, quem somos nós, senão os que devem seguir o seu exemplo e somente buscar servir também a Deus? Servir a todos no propósito divino. É disso que se trata. Muito tempo se passou e dúvidas ainda restavam, questionamentos. E as pessoas se perguntavam qual seria o caminho a seguir. Qual seria o caminho adequado para se comportar como um desses escolhidos? Escolhido pela divina providência, escolhido por Deus. Em uma outra ocasião, Isabel perguntou a Jesus. Na verdade, não perguntou, ela se aproximou de Jesus um tanto inquieta. Essa passagem não consta no Evangelho bíblico,
mas consta em um outro trecho, no livro chamado Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio em psicografia do Francisco Cândido Xavier. Diz que ela se aproximou de Jesus e perguntou do que se tratava, qual era o caminho mais adequado, se tinha algo mais específico para alcançar o ser escolhido, essa característica de ser escolhido. E se diz que Jesus disse a ela que sim, tinha um caminho. Tinha um caminho, e um caminho através do qual se poderia alcançar milagrosos feitos e muitos dons. E era um caminho disponível a todos, porque Deus, sendo bom e justo, Ele não deixa disponível um caminho a alguns, senão a todos. Todos aguardaram a sua resposta, querendo saber o que deveriam fazer, como alcançar esses dons. Jesus seguiu, falando que se tratava de um meio de ter infinitos méritos, incríveis dons divinos e ter milagrosos feitos. Ele disse a ela ali, disse a outros que escutavam as suas palavras e disse também a nós, a quem essa mensagem chegou, a quem essa mensagem alcançou. Ao prosseguir, ele disse que se tratava da hora em curso. Porque todo bem da humanidade, como todo mal, toda vitória como toda derrota, aconteceram no decorrer de um dia. E é o tempo que é o responsável pelo conquistar dos dons, das capacidades, das possibilidades. E cabe a cada um fazer bom uso desse tempo, que é uma dádiva divina a todos. Fazendo bom uso do tempo, se conquista, com o passar desse mesmo tempo, os dons celestes, os dons divinos, para que se alcance em determinado momento o que é esperado. A meta de transmitir a mensagem da melhor maneira possível, a mensagem cristã, a mensagem do seu amor, que é um espelho da mensagem divina para todos nós. Ali foi definido isso. Esse evangelho, ele nos fala, senão de muitas outras, disso também. Quando nós paramos para pensar, por exemplo, em Chico Xavier, o Francisco Cândido, ele não alcançou os seus dons divinos à toa, ele não alcançou ao acaso. Ele alcançou buscando muitos méritos que foram conquistados no decorrer de séculos da sua existência. Assim ele alcançou. E foi dessa forma que ele também conquistou tantos feitos aqui na Terra, quando esteve entre nós como o Francisco Cândido Xavier, onde ele arrumava tempo para fazer tanto quanto ele fazia. Onde ele encontrava esse tempo? O tempo não se multiplicava nas suas mãos. Não esse tempo terreno, porque esse tempo terreno é fixo. Ele é determinado a todos nós em igual quantidade e em igual escala. Mas ele multiplicava os dons nas suas mãos.
porque ele fazia bom uso do tempo que lhe era concedido. Ali, nele, já se encontrava o entrelaçar entre a divina providência e o trabalhador da terra e o servidor. E é isso que se espera. Para se alcançar isso, existem meios, progredindo aos poucos, sem pressa, mas também sem parar à beira do caminho. Um desses meios, diz Jesus, é o de buscar entrelaçar as mãos de Marta e o coração no Cristo, no serviço. Um dia, Marta bastante inquieta, principalmente quando viu Maria sentar próximo a Jesus. Isso conta no Evangelho de Lucas, se eu não me engano. Viu Maria sentar próximo a Jesus para aproveitar um tempo daquele discipulado tão puro, daquelas palavras tão sábias, daquele sentimento tão enriquecedor. Se inquietou, porque se via trabalhando muito. E Jesus, ao vê-la inquieta, disse que ela trabalhava sim, mas que se estava inquieta daquela forma, daquela maneira, é porque precisava rever a sua forma de trabalhar. Ou seja, para ser um escolhido, para ser um espírito que atua principalmente nesse momento de regeneração planetária, não basta apenas o trabalho. Porque apenas o trabalho inquieta. É preciso o coração no amor, a fé, a paz. E para se encontrar isso, é através da união das mãos de Marta com o coração de Maria. É trabalhar sim, fazendo o máximo que se pode, fazendo o máximo que se deve fazer, conforme o aprendizado já conquistado, mas com o coração renovado e restaurado no Cristo. Porque quando trabalhamos apenas, nos inquietamos, nos afligimos, nos incomodamos às vezes com os outros. E quando apenas temos o coração no Cristo, temos o risco de ficar numa contemplação inerte que pouco nos tira do lugar. É nessa união que tem-se um serviço de fato completo, com ação e com coração, com labor, com trabalho e com confiança, com fé, com paz. E para isso é preciso confiar nos desígnios de Deus, porque Ele determina quem serão esses escolhidos e não nós. Se nós formos pensar na parábola, nessa parábola da vinha que conta no item 1 desse evangelho. Havia os trabalhadores da vinha e havia o administrador da vinha. Os trabalhadores, eles sabiam o trabalho que eles faziam, mas cabia ao administrador da vinha gerir. E com a visão mais ampla de todos, e principalmente dos resultados que esses trabalhadores traziam, cada um deles, com essa visão ampla, ele, como administrador, poderia sim determinar quem seriam os que receberiam um pagamento ou outro. O administrador é vigilante. Ele vigia, ele observa, ele verifica quais resultados estão chegando até ele. E Deus, além de Pai incrivelmente misericordioso e amoroso, é também um administrador vigilante. Ele não esquece ninguém e ele se reserva o direito de determinar o trabalho e o pagamento aos seus trabalhadores, determinando também quem são os que serão determinados como espíritos escolhidos para atuar em momentos de renovação planetária, dentre os trabalhadores da última hora. Porque Ele
Somente Ele e os seus emissários sabem os resultados de cada um, as virtudes de cada um. Somente Ele sabe avaliar o íntimo de cada um, verdadeiramente considerando não só o presente, mas todo o pretérito. E observando também as possibilidades do futuro, considerando até as virtudes que ainda vão ser alcançadas do presente em diante. Nele devemos confiar, como administrador vigilante da vinha planetária dele, que é o tema ao qual nós nos referimos hoje. Um professor, quando ele escolhe para monitor um aluno, ele não escolhe aquele aluno que não se aplicou aos estudos ou que não mostrou o aprendizado. O professor escolhe para monitoria o aluno que trouxe resultados, que trouxe aprendizados, que trouxe respostas, o aluno interessado, o aluno que se esforça, o aluno que se melhora a cada dia e que já tem méritos conquistados. E ele faz isso porque ele sabe que acima do nome do cargo está a responsabilidade do cargo. Ele faz por cuidado, por amor, da mesma forma que Deus faz com todos nós. Dessa forma, precisamos todos compreender que se trata de unir as mãos de Marta, o coração de Maria, que se trata de um trabalho dedicado, que se trata de auto-melhoramento contínuo, porque esses espíritos não são perfeitos, mas estão dedicados no aperfeiçoamento regular, sistemático, sem parar à beira do caminho, sempre progredindo nos desígnios cristãos, que são também os desígnios de Deus. Se trata de trabalhar independente do trabalho ser visto ou não, independente do trabalho ser reconhecido ou não, independente de outros trabalharem mais ou menos, ou de outros não trabalharem ainda. É cuidar do máximo que se pode fazer, sem julgar o que outros fazem, ou que talvez ainda não façam. É buscar confiar no Pai, que tem as respostas, inclusive essa, de quem são os espíritos a quem Ele confia atividades relacionadas diretamente com a renovação planetária, atividades essas que vão das menores a outras maiores. A parábola do filho pródigo, ela nos mostra um filho que buscou respostas e que buscou cobranças ao seu pai da forma que ele compreendia que deveria cobrar. Ele queria o retorno que era do conhecimento dele e não do pai. Lembram dos trabalhadores que não têm a visão do administrador? O filho não tem a visão do pai. Sejamos os que trabalham não como esse filho mais velho, que trabalhava como um servo visando recompensas. Trabalhemos como filhos que trabalham unicamente por amor ao Pai e por amor ao serviço. Então, independente de sermos ou não já escolhidos, estaremos caminhando pouco a pouco nesse caminho, nessa estrada, rumo a esse destino que é o destino de todos em algum momento. O destino de colaborar diretamente com Cristo, de colaborar diretamente com Jesus. E para isso nós temos o tempo à nossa disposição. E o tempo é sim útil. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos disse que o tempo ele é certo, ele não é incerto.
tudo corresponde ao nosso agora, ao que nós fazemos agora, ao que fazemos com o que temos. Paulo disse que quem faz caso do tempo, o Senhor o faz, convidando todos a consagrar o seu tempo a Deus, aos desígnios dele, através dos exemplos e dos ensinamentos de Jesus. Todos nós somos, todo o tempo, convidados a ser esses espíritos, os trabalhadores da última hora, atuantes diretamente junto a Jesus, nos seus desígnios e no progresso da humanidade. Todos somos convidados, todos são. Mas quantos, ao serem convidados, respondem como Ananias, que simplesmente disse: eis-me aqui, Senhor? Ou como Paulo, que ao ver Jesus não teve dúvidas e perguntou somente: o que queres que eu faça? Se trata disso. É dessa confiança, é dessa fé, é dessa certeza nos desígnios do Pai. É na ação como filhos que, apesar de servirmos, não agimos como os servos que buscam recompensas. As recompensas, elas são dadas e serão dadas no momento oportuno, conforme as obras de cada um, conforme as virtudes, conforme os méritos conquistados. Deus, Ele glorifica todos os seus filhos. E a glória nada mais é que a glória do serviço, inclusive com a oportunidade, com a possibilidade de servir no bem cada vez mais. Seja a pessoa quem for, esteja onde estiver. Seja no trabalho material, no lar, em qualquer lugar que esteja, com o que se possa fazer. E o treino, lembram daquela garotinha que parou e se perguntou que não tinha treinado para aquele concurso? O treino, ele não acontece na hora da decisão, ele acontece no decorrer da vida. É das pequenas atitudes que se alcança as grandes. São as decisões sobre o que pensar, sobre quais os sentimentos que escolheremos manter mais perto, quais as palavras, quais as atitudes, sobre cumprir as pequenas responsabilidades, como por exemplo o uso de máscaras agora, o distanciamento social máximo que seja possível, que, se formos pensar, são pequenas responsabilidades, mas que num período de pandemia tem grande reflexo, grande resposta pelo cuidado refletido a si mesmo em relação aos outros. E esse cuidado também é pequena atitude que nos conduz aos poucos a grandes atitudes, a grandes méritos, a grandes conquistas. Todos os espíritos, eles são missionários. Têm missões enquanto encarnados diversas. E mesmo as menores missões são grandes se realizadas com bom propósito, se realizadas no bem. Mas há que se conceber conceitos diferentes, formas diferentes de se pensar a respeito da palavra missionário. Tem aqueles missionários que atuam nas suas missões, que apesar de às vezes parecerem pequenas atitudes diárias, são grandes missões, porque conduzem ao seu renovamento e ao renovamento de tantos outros que com eles convivem, que conduzem ao melhoramento próprio e ao melhoramento de tantos outros que com eles convivem. E tem os missionários que atuam em obras maiores, não maiores em tamanho, mas em abrangências diferentes, como esses que atuam e que mais atuarão com o passar do tempo diretamente na renovação planetária, nessa regeneração do planeta Terra, através do que puderem fazer. Seja onde estiverem, independente dos seus cargos, independente das suas posições, porque, como já foi dito,
o que Deus considera é o sentimento em ação, é o amor, é a dedicação, é o esforço. Um esforço que deve ser contínuo e, sendo contínuo, conduz a melhores caminhos para o próprio indivíduo e para todos os que o circundam, sejam muito próximos ou, a depender da tarefa, um pouco mais distante. A isso tudo, Deus tem sido e continua sendo, da mesma forma que Jesus também, administradores vigilantes, que dão a cada um conforme o trabalho, conforme o resultado. E que ao agir, que ao trabalhar diariamente, sejamos todos dedicados ao melhor que se pode fazer e não ao pagamento que se dá a outro. Lembram da parábola? Os que chegaram mais cedo e os que chegaram mais tarde. Se os que chegaram mais tarde se dedicaram, responderam como Ananias: eis-me aqui, Senhor, e se propuseram a trabalhar, primeiramente internamente o seu ser, o seu eu, e depois externamente nas suas atitudes, nas suas palavras. Cabe ao administrador da vinha, cabe a Deus a definição do que farão do presente em diante, da mesma forma que cabe a definição do pagamento pelo seu trabalho, que não seremos nós a questionar, porque Ele, em sua infinita sabedoria e infinito conhecimento sobre todos nós, sabe não só o que cada um faz, como o que cada um é capaz ainda de fazer mais pelo bem coletivo. E nisso, temos Jesus como exemplo. Lembremos que o que é para nós loucura, para Deus é sabedoria. As definições de Deus, elas não estão claras a nós. Muitas vezes nem os escolhidos sabem que são escolhidos. Porque o importante não é que eles saibam, o importante não é a honraria, o importante não são os aplausos, não são as trombetas claras, são outras trombetas. Deus opera no silêncio, longe dos orgulhos, longe das vaidades. Então, em sua maioria, não sabem que são escolhidos enquanto estão atuando, da mesma forma que muitos dos que caminham com Ele também não sabem. Na sabedoria divina, Deus age assim, para que o trabalho seja feito e a mensagem do Evangelho seja transmitida, porque isso é o mais importante, e não os nomes. E a mensagem, ela é transmitida principalmente, primordialmente, através do exemplo. Quando necessário, quando solicitado, usamos palavras, mas é principalmente pelo exemplo diário. Então, não consideremos loucura uma decisão ou outra de Deus, porque os seus meios de avaliar são outros diferentes dos nossos, da mesma forma que Jesus, ao ensinar, ao orientar, tinha meios de falar e de transmitir as suas ideias diferentes dos esperados naquela época. A régua que mede e que determina os trabalhadores da última hora escolhidos a atuarem na renovação planetária de alguma maneira, ela não é nossa, ela é de Deus. Confiemos nessa régua e lembremos sempre do exemplo de Jesus como o exemplo máximo do que nos foi permitido conhecer de pureza de alguém que atua segundo os desígnios divinos, com muito amor,
e sempre com bons propósitos. Quantos naquela época não consideraram Jesus um louco, sendo ele uma pessoa que muito foi atacado, muito foi ofendido e nunca revidava? Quantos não consideravam loucos aqueles que aceitavam já Jesus como sendo o Cristo? Então, lembremos que o que para nós é loucura, para Deus é sabedoria. E o que para nós é sabedoria, talvez para Deus possa ser loucura. A determinação é dele. É uma determinação divina, não nossa. Lembremos do exemplo dele, de Jesus, que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo tentado no deserto, ele prosseguiu porque confiou, porque manteve a fé clara. Mesmo precisando ir aos montes quando se sentia fraco, diante de certas situações que lhe chegavam, ele prosseguiu. E ainda que pedisse para o Pai retirar dele o cálice, se fosse possível, se fosse permitido, confiava nos seus desígnios e na sua decisão de manter o cálice, se assim fosse o melhor. Até suando sangue, ele decidiu continuar, porque o que ele fazia era seguir os princípios divinos, era confiar no Pai, era manter a fé. E é esse um dos seus maiores ensinamentos para todos nós que estamos ensaiando aos poucos, para quem sabe um dia atuarmos como os escolhidos, para quem sabe um dia termos as virtudes, as capacidades, os méritos, e que trabalhemos sempre por amor ao trabalho e por amor ao Pai, e não visando os prêmios, e não visando os resultados, e não visando ser escolhidos. No momento certo, saberemos se somos, se seremos, ou se já fomos. Como aquela garotinha soube, no momento certo, de receber o resultado do concurso, não antes. É dessa forma que se dá. E que tenhamos essa fé e essa confiança. Vamos finalizar hoje lembrando a todos dessa fé, dessa certeza, e de que trabalhemos todos baseados nos princípios divinos e não nos nossos, na sabedoria divina e não na nossa. Confiantes e sempre com certeza de que é preciso continuar fazendo o melhor que se pode com o que se tem, não no futuro, mas agora, no presente. Fazendo bom uso da dádiva divina a todos nós, que é o tempo. Que façamos bom uso desse tempo. Sendo estes que almejam seguir ao Cristo nas suas lições. Um pouco de cada vez. Como foi dito, sem pressa, mas sem parar à beira do caminho. Tem um pequeno texto que eu vou ler para vocês. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Chico, conhecido de todos nós. Num dos seus livros, ele escreveu um poema muito bonito que fala sobre isso. Estou olhando aqui o tempo para ver se ainda temos tempo. São os votos do servo cristão, que diz o seguinte: Jesus amado auxilia meu anseio de progresso, sou teu servo cada dia, outra graça não te peço. Recuso o reino mesquinho do mal que me ensombra e governa, sou grão de pó no caminho de tua grandeza eterna. Ofereço-me, Senhor,
com todo o meu coração, ao teu serviço de amor, de paz e consolação. Sublime e celeste amigo, se o charco lírios produz, eu quero seguir contigo na glória da tua cruz. Sou teu servo, não disputo, maior e mais santo bem. Dou-me a ti cada minuto, hoje, agora, aqui, além. Subirei montanha acima, és meu credo e minha igreja, que o teu amor me redima, agora e sempre. Assim seja. Que sejamos estes a confiar nas palavras que tantos bons espíritos que já agem no bem, que já agem alinhados nos acordes de Jesus, nos trazem. Que sejamos estes a acompanhar aos ensinos de Jesus, buscando praticar sempre mais e sempre melhor, sem nos preocupar quem somos, mas nos preocupando sempre com a mensagem que nós levamos, com a mensagem que nós plantamos, que nós cuidamos, porque dela virá o resultado em algum momento que a nós é desconhecido. Que sejamos como o filho pródigo, não como o filho mais velho, que nos preocupemos em agir do presente em diante com amor ao Pai, com amor ao serviço. Que confiemos no administrador da vinha, que conhece o trabalho de todos, que conhece os resultados de todos. Que tenhamos no serviço diário mãos de Marta e coração de Maria, mãos no trabalho e coração no Cristo, renovado no seu amor. Que não nos preocupemos com os nomes, as nomenclaturas, que nos preocupemos com o trabalho, com o serviço, que começa no próprio melhoramento. Os discípulos mesmo foram pessoas que tiveram essas lições nas suas práticas diárias, aprendizes como nós somos. Sejamos aprendizes dedicados, esforçados, pacientes, tolerantes, benevolentes, caridosos. Sejamos pacíficos, sejamos amorosos. E o restante, a Deus compete. A Ele competirá a definição da aproximação das esferas celestes que auxiliam os trabalhos que são feitos nesses moldes de amor cristão e de amor divino, e sempre auxiliam mais e mais. Muita paz a todos, meus queridos. O tema da próxima semana, vou passar para vocês para que possam ler, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Dai a César o que é de César, o item 5 a 7, não temer a reencarnação. Estejamos juntos aqui na próxima segunda-feira para conversar um pouco sobre esse tema. Leiam com antecedência. Flávia, muito obrigada pela dica. Consegui fixar o comentário de Isabela. Não sei mexer muito nessas redes sociais. Que Deus abençoe a todos, que cuide, que ampare, que estejamos todos nós reunidos, agora e sempre, nos propósitos cristãos e nos propósitos aqui definidos. Que possamos levar essa mensagem de hoje
a nossa prática diária. Que tenhamos boas inspirações nos próximos dias e o cuidado num coração dedicado ao Cristo, com as mãos de Marta, unindo a elas o coração de Maria. Que Deus abençoe a todos nós. Com isso encerramos hoje a atividade material da noite. Muita paz a todos, meus queridos.